Só 10% dos brasileiros que têm acesso, que têm contas no FGTS, vão usar o dinheiro das contas para consumir. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas mostra que 6 em cada 10 planejam mesmo quitar dívidas e poupar. A maioria dos brasileiros pretende usar o dinheiro do saque das contas inativas do FGTS para quitar dívidas ou para guardar mesmo. Os dados são de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o levantamento, só 9,6% dos brasileiros que têm valores a receber planejam usar o dinheiro em compras ou com lazer. Por outro lado, 41,2% dos entrevistados pretendem usar o dinheiro para pagar dívidas atrasadas e 24% devem poupar. A expectativa do governo é de uma liberação de 43 bilhões e 100 milhões de reais até o final de junho. Se os números da FGV forem confirmados, só 2 bilhões e 100 milhões devem ser usados para o consumo. Enquanto isso, 30 bilhões e 800 milhões devem quitar débitos ou ir para a poupança. Além disso, 1 bilhão e 200 milhões vão voltar aos cofres públicos como pagamento de impostos. O estudo mostra ainda que a intenção de consumo muda de acordo com a renda. 6 em cada 10 consumidores com renda até R$ 2.100 vão usar os recursos para o pagamento de dívidas e só 3% devem usar o dinheiro para consumir. Já entre os brasileiros com renda superior a R$ 9.600, 9,2% pretendem usar o dinheiro para consumir. William, quando em dezembro o governo anunciou a liberação dessas contas inativas e falava-se em 30 a 40 bilhões de reais, o governo esperava que esse dinheiro fosse para a economia diretamente, fosse gasta no comércio. Mas economistas, inclusive você, já vinham alertando que isso provavelmente não fosse acontecer. As pessoas iriam pagar contas já feitas, ou seja, isso não é injetar na economia, né? É pagar o que já foi consumido. Exatamente. E a pesquisa mostra isso agora. Exatamente, como você já resumiu bem. Utilizou esse dinheiro para poder pagar uma dívida que foi a dinâmica de 2, 3 anos atrás, muitas vezes. Então, a estratégia, foi a intenção, digamos assim, foi muito boa. Porém, a estratégia talvez não tenha equilibrado nessa situação, porque seria numa situação de inadimplência alta que nós temos, uma situação de taxa de juros que corrói cada vez mais o poder de compra do trabalhador. E situações da economia atual, as pessoas vão ter momento de cautela, ou seja, de pagar as dívidas para poder ter um nome limpo na praça, em uma eventualidade poder contrair empréstimos ou fazer algumas outras atividades autônomas, ou então, no caso, fazer a poupança. Pode ver que, como bem apresentou a matéria, aqueles que têm menor renda buscam quitar dívida e fazer a poupança. Enquanto que aqueles que têm renda superior a R$ 9.000, é uma parcela maior, mesmo assim não chega a 10%, os que pretendem injetar isso na economia. Então, teve um alívio, porque também, de certo ponto, dá uma condição melhor para aqueles que vão quitar dívida de uma perspectiva de futuro de consumo, né? Então, pode ser que isso indiretamente pode indiretamente pode ser né? beneficiado, mas assim não teve o efeito que era esperado de fato, como já vinham apontando alguns especialistas. Agora, esse dinheiro, né, boa parte dele, que vai entrar para pagar as contas que já foram feitas, as dívidas que já foram feitas, esse dinheiro, quando chegar às mãos dos credores, não vai acabar sendo usado de alguma forma, ainda que indiretamente, para entrar na economia? Quer dizer, é uma dívida que está sendo paga agora, mas aquele credor já teve que arcar com essa dívida antes, né? Não, O consumidor não pagou, mas alguém teve que pagar por ele. Como dizem, né? Não tem almoço de graça, alguém pagou já por isso. Não, com certeza. Isso é uma perspectiva também que pode ser positiva, mas vai depender de algumas ferramentas. Primeiro, de taxa de juros, que indica, por enquanto, os relatórios da Boletim Focus indicam tendendo a uma queda. Situação de crédito barato, porque a taxa de juros Selic cai, mas as taxas bancárias não caem. E aí o que acontece? Daí nós vamos começar a ver uma mobilidade da sociedade em sair dos bancos comerciais convencionais e buscar, por exemplo, cooperativas de crédito que têm média metade da taxa de juros em relação a outros bancos. É que o cooperativismo de crédito ainda não é tão difundido, mas a partir do momento que a sociedade conhecer esse serviço e identificar que ele é tão salutar,
mais do que os bancos comerciais, pode ser que haja uma mudança do comportamento da sociedade. Mas, de fato, pode ser uma expectativa futura. Falando sobre as cooperativas, né, você mesmo falou, não são bem difundidas ainda e elas têm uma taxa de juros que beira aí a metade do que é normalmente cobrado em outros bancos. Mas se isso se torna uma prática mais popular, a tendência não é que as taxas aumentem também? Porque aí mais gente adquirindo o serviço, maior é o risco, maior a possibilidade de inadimplência e aí, por conseguinte, aumento de taxas? Sim, realmente, quando a lei da oferta e demanda, quando aumenta a demanda, a tendência é que aumente um pouco o preço. Mas uma questão é que o cooperativismo de crédito, ele trabalha com um processo de lucro, com um princípio de lucro menor, menor do que os bancos comerciais. Tem as questões de custos, tem tudo isso aí que envolve também, mas normalmente, quando a gente analisa o porquê que os juros é menor, é porque se trabalha com taxas menores, com expectativa de juros menores, porque na maioria dos casos tem um princípio mais de dinâmica da econômica local do que, de fato, de ganhar dinheiro, né? Digamos assim. Obviamente não são instituições filantrópicas e não vão aceitar. Tem que pagar, tem que ter toda essa questão do score, né? da previsão do crédito e tudo mais. Mas também são ferramentas. Principalmente cooperativas de crédito regionais, locais, que trabalham. E tem uma outra modalidade também que é bastante interessante e que vem crescendo no Brasil, são os bancos comunitários. Esses bancos comunitários trabalham muito a questão da localidade e é fundamental para o desenvolvimento econômico local. No micro e pequena empresa de um determinado bairro, quer seja empresa familiar ou não, haja uma política de valorização local e emprego para aquele povo local. Sim.